Vocês conhecem a história chamada 5 Minutos? Não, gente, não tô falando da música do RBD, não. Solo quédate en silencio 5 minutos. Eu estou falando, na verdade, da primeira obra publicada do José de Alencar. Inclusive, é um daqueles romances, assim, bem aguinha com açúcar que você com certeza vai conseguir ler de primeira. E, enfim, a história é assim. Há muito tempo atrás, lá no Rio de Janeiro, havia um cara, que a gente nunca sabe o nome dele, que estava escrevendo uma carta para sua prima contando sobre uma história de amor que ele viveu. E essa história de amor começou quando ele acabou chegando atrasado lá pra pegar o ônibus, e quando ele perguntou pro cara lá da estação, ele disse que ele tinha se atrasado 5 minutos. E lá foi ele ter que esperar o próximo ônibus, e nisso o próximo chegou umas 7 horas da noite, e ele embarcou. Ele acabou ficando perto de um banco lá, onde tinha uma moça muito coberta por vários panos, assim, e ele ficou se perguntando, rapaz, quem será essa moça? Por que ela tá toda coberta? Será que ela é feia assim? Mas apesar dele não conseguir enxergar o rosto dela, ele percebeu que tinha um cheiro muito bom, perfume de sândalo saindo de dentro dela. Ele ficou pensando, nossa, uma mulher cheirosa assim só pode ser linda demais. Só que aí naquele negócio, né, dos dois estarem lá sentados um do lado do outro, sem querer ela encostou nele, ele encostou nela, que não sei o que, só que aí começou um flertezinho entre eles. Uma hora ele encostou no ombro dela, depois ela tocou assim na perna dele, depois ele tocou na perna dela, no braço dela, aí foi aquele negócio, depois ela pegou na mão dele, depois ele deu um beijo no ombro dela, aí depois ela fez um depois ela deu tipo um gritinho, um gemidinho assim, ele ficou, nossa, desculpe, não sei o que. Aí depois teve uma hora lá que ele estava dizendo que ia sair, só que ela ficou, não saia. Ela não falou exatamente isso, né? Mas ela, tipo, meio que impediu ele, não é? Só que aí teve uma hora, quando ele estava se despedindo, ela simplesmente virou pra ele e falou, non te scudarte de me. Basicamente, ela disse para ele não se esquecer dela, em italiano. E aí, depois disso, minha filha, ele ficou o tempo todo só pensando nessa mulher, pensando, rapaz, eu acho que eu encontrei a mulher da minha vida, só que eu nunca nem vi a cara dela. Ele só lembrava da voz dela e ficava pensando, por que será que ela tava toda coberta? Será que ela é muito feia? Será que ela é velha? Será que ela é nova? Meu Deus, eu preciso saber. E nisso, num certo dia, ele ainda tava obcecado por essa mulher, ele foi pra um baile lá da corte, né, dos burgueses, e ficava prestando atenção nas mulheres, assim, vendo se ele encontrava aquela mulher por lá, só que aí então, uma hora, ele ouviu aquela mesma voz da mulher, só que quando ele prestou atenção, ele se deparou com uma senhora idosa, ele ficou pensando, meu Deus, eu sabia, eu tô apaixonado por uma véia, só que então ele acabou descobrindo que aquela senhora estava acompanhada da sua filha, e ele conseguiu até ouvir a voz dela falando, vamos mamá. Aí lá foi ele desesperado, querendo seguir elas, não sei o que, então ele acabou indo até o teatro, que elas estavam indo lá ver a ópera La Traviata, que é uma adaptação da história A Dama das Camélias, que inclusive eu já contei por aqui. Aí nisso ele ficou lá procurando por elas, não sei o que, até que ele avistou elas duas em um camarote lá, então ele foi lá conversar com o cara lá do teatro e conseguiu entrar naquele mesmo camarote. E aí ele ficou sentado atrás delas, não é? E ficou o tempo todo tentando chamar a atenção delas, não sei o que, e ele ficava fazendo tanto barulho que todo mundo do teatro ficou tipo até que finalmente ele percebeu que a moça do véu simplesmente deu uma viradinha assim, aí ele se aproximou e falou, eu não me esqueço não. Aí ele percebeu que ela deu uma tremidinha assim, não sei o que, mas ficou quietinha durante toda a apresentação. Aí ele acabou ficando frustrado, aí ele falou assim, pô, na moral, eu acho que tu tá só frescando comigo, não é? Sinceramente, mal pai essa tua brincadeira, viu? Porque eu tava realmente pegando sentimentos, eu tava ficando emocionado aqui. Aí depois dele ouvir isso, ele percebeu que a moça estava lá chorando assim, e depois ela entregou para ele um pano todo perfumado de sândalo com algumas lágrimas dela, e nisso ela simplesmente foi-se embora e ele ficou tipo seguindo ela, sabe? E então no outro dia ele só ficava pensando nessa mulher, arrependido pelo que ele tinha dito pra ela, até que ele recebeu uma carta dela mesma. E ele ficou chocado quando ele recebeu aquela carta, ele ficou lá lendo, e nessa carta ela basicamente dizia, meu querido, eu sei que você deve estar chateado comigo, mas não me julgue mal, se eu uso esse pano para me esconder é porque sofro de uma enfermidade, mas nosso amor não pode ser concretizado, então esqueça-me. Aí depois de ler isso, ele ficou mó chateado, e então ele resolveu simplesmente pegar o cavalo e sair pelo mundo. Ele resolveu fazer uma curta viagem, só que quando ele voltou pra casa, tinha lá uma outra carta dessa moça, e ela dizia assim, eu estou em Petrópolis, quer ter uma despedida comigo? Aí nisso ele ficou desesperado e falou pro criado dele arrumar um cavalo, e lá foi ele zarpando pra Petrópolis. E aí quando ele chegou no hotel lá de Petrópolis, ele perguntou pro cara lá do caixa se ele tinha visto lá uma senhora acompanhada da sua filha, e ele disse que sim, tinha visto elas duas, disse que elas tinham ido pra uma certa casa lá, e então ele pagou uma moedinha lá pra ele levar ele até essa tal casa. E aí quando ele finalmente chegou até a casa onde essa moça estava hospedada, ele percebeu que ela estava tocando piano, ele conseguiu ouvir a música lá de fora.
E aí ele percebeu que era uma música daquela ópera lá, Traviata. E como ele conhecia essa música, ele começou a cantar, só que ele tava mó desafinado e tal. Aí depois ele percebeu que ela começou a cantar lá de dentro da casa. E aí nisso ele se sentiu encorajado e ele simplesmente pulou o muro do jardim e se aproximou lá da casa. E foi aí que ele percebeu que ela estava lá na porta esperando por ele. Só que ele ainda não conseguia enxergar o rosto dela. Aí os dois ficaram lá conversando, que ele ficou lá dizendo que estava apaixonado por ela, que queria conhecê-la melhor, e ela também dizendo que estava louca por ele, mas que eles não podiam ficar juntos por causa de um mal muito misterioso. E ele ficou dizendo que não importava nada, porque ele queria só ela, somente ela. Aí ela ficou tão emocionada que ela começou a tossir e depois ela desmaiou. Aí nisso ele ajudou ela lá a se levantar e recobrou os sentidos e tudo. Então ele ficou lá fazendo juras de amor por ela e tal. E ela, muito emocionada, ela permitiu que ele enxergasse o rosto dela. Então ele pegou uma lâmpada lá, iluminou o rosto dela e percebeu que ela era belíssima. Ficou apaixonadíssimo, disse que ela era mais linda do que ele achava. Aí nisso ele ficou tão maravilhado que ele simplesmente caiu de joelhos lá e ela simplesmente pegou o rosto dele, deu um beijinho aqui e falou para ele simplesmente amá-la. E depois ela foi-se embora. Aí ele voltou para o hotel e ficou só lá, pensando na sua amada. Aí no dia seguinte ele estava decidido a ir lá até aquela casa lá na luz do dia para conversar melhor com ela e com sua família. Só que então ele acabou recebendo uma carta lá, onde tinha 2 folhas de cartas e também uma mecha dos cabelos dela e também um retrato da sua amada. E nessas 2 cartas ela simplesmente explicou tudo pra ele e ele ficou passado, chocado. Ela simplesmente falou que ela já conhecia ele muito antes dele conhecê-la e dizendo lá que ela estava muito apaixonada por ele fazia um bom tempo. E ela também disse que ela se escondia daquele jeito e ficava afastada de todo mundo porque ela estava muito doente. Ela estava praticamente desenganada lá pelos médicos e então a mãe dela decidiu que iria para a Europa com ela. E ela disse para ele que se ele quisesse viver o amor junto dela, ele poderia ir junto dela nessa viagem ou então simplesmente esqueceria dela. E ela finalizou as 2 cartas com o seu nome, Carlota. Aí ele não pensou 2 vezes, minha filha. Terminou de ler as cartas, ele foi-se embora. Ele simplesmente vai nas carreiras, ele vai atrás de uma barca lá pra levar ele até o porto, só que ele viu que a barca já tinha ido embora. Então ele rapidamente foi comprar um cavalo e ele mandou esse cavalo correr, tanto que o pobre do cavalo acabou morrendo no meio do caminho. Aí nisso, depois dele enterrar o cavalo, Deus o tenha, ele simplesmente foi lá e se juntou com um canoeiro e eles foram lá, remando até achar aquela tal barca. Só que aí teve mó confusão, porque eles 2 caíram no sono, perderam os remos, depois encontraram os pescadores que não sei o que, até que finalmente eles avistaram lá aquela barca e ele percebeu que a sua amada estava lá em cima. Só que ele não consegue embarcar naquele navio naquele momento. Só que então, quando ele foi para um hotel lá, ele recebeu uma carta da Carlota dizendo que ela ainda queria muito ele e esperava que ele não desistisse dela. Então finalmente ele partiu para a Europa e eles se encontraram em Nápoles, que era a casa onde ela estava vivendo. E ele percebeu como ela estava debilitada, como estava bem mal de saúde. Quando ela estava lá, deitada na cama, passando muito mal, ela simplesmente virou para ele e pediu que ele prometesse que quando ele sentisse que as mãos dela estavam frias, que ele simplesmente desse um beijo nela. Ele simplesmente tomasse a alma dela com um beijo. Ele simplesmente foi lá e prometeu, e lá eles deram seu primeiro beijo de amor. E como que fosse um conto de fadas, depois desse beijo ela simplesmente começou a melhorar repentinamente. E então, assim que ela se recuperou, eles se casaram lá em Florença, passaram um ano lá viajando pela Europa e depois se mudaram para Minas Gerais. E então, depois de contar toda aquela história para sua prima, o narrador disse que eles tiveram uns episódios de ciúme, de briguinhas e não sei o que, mas que eles se amavam muito. E que se não fossem aqueles 5 minutos de atraso, ele nunca teria encontrado a sua amada Carlota. E esse é o fim da história 5 minutos de José de Alencar. Fim.